Olá, eu sou Ana Luísa e esse é o Papo pra Gente Grande. E hoje a gente vai bater um papo sobre liderança. E eu não consigo falar sobre liderança se a gente não pensar nos primeiros papéis sociais que a gente vive de autoridade na vida da gente. Que está lá atrás, no papai e na mamãe. Como é que a gente cresce e como é que a gente é criado, muitas vezes, ou quase todas as vezes, determina como é que a gente vai ter as nossas relações sociais dentro desse contexto. Então, eu sempre me pergunto, o que é ser um bom pai? O que é ser uma boa mãe? Né? E quando a gente faz esse tipo de pergunta, vem lá todas as respostas clichês que vocês já ouvem. E todo mundo que é pai e mãe sabe que todo mundo tem uma receita de bolo para te dar. Mas será que ser pai e ser mãe e ser bom nisso tem treino? Tem técnica? Né? Será que a gente aprende? Será que o seu irmão tem a mesma visão da sua mãe que você tem? São tantas perguntas que vêm desses papéis sociais de autoridade, né? E são esses papéis e essas perguntas que fazem parte da construção do caráter das crianças. É através deles que a gente começa a vivenciar, né? E a confundir um pouco autoridade com autoritarismo. Ser um pai ou uma mãe que tem autoridade são aqueles que conseguem impor limites e que garantem a nossa convivência social mais saudável. Então assim, não, bater no amiguinho não é bacana, vamos conversar sobre isso, né? É o que garante a ferramenta do diálogo. E o autoritarismo usa o poder para se impor, para ter o respeito, para ter, na verdade, o controle da criança. E muitas vezes isso passa pela diminuição, pela barganha, pela ameaça. E isso, o autoritarismo, é sempre tóxico. A autoridade é o que sustenta a segurança das pessoas, mas não é sobre os pais, efetivamente. É sobre os valores, é sobre as regras, é sobre a vida em sociedade. A gente começou lá falando que a gente ia falar de liderança, mas a gente está falando de pai e mãe. A gente está falando dos primeiros papéis sociais de autoridade que a gente experimenta na vida. E isso, como eu disse também, é o que vai determinar muito da nossa relação enquanto líder ou enquanto liderado. A segunda figura de maior impacto, né, de autoridade são os professores. E isso também vai moldando para a gente modelos, né, de que a gente olha e como é que a gente vai ter controle, respeito, como é que a gente vai gerenciar ou como é que a gente vai ser gerenciado. A gente traz muito desse modelo de desenvolvimento para dentro das empresas, né? Esse é o nosso dia a dia. E muitas vezes, se eu fui uma criança acolhida, reconhecida, muitas vezes eu vou buscar isto neste líder. E se eu não fui, talvez quando eu não encontre, eu ainda fique mais frustrado, né? E assim como não tem uma receita única para ser bom pai e para ser boa mãe, eu não acredito que a gente tenha uma receita única para ser um bom líder. Isso implica que assim como os filhos são diferentes e essa paternidade necessita olhar para essas crianças de forma diferente, os líderes também precisam olhar para os seus liderados como pessoas individuais, com características e competências e comportamentos distintos. Ser líder é técnica, tem empatia e tem amor também. É se colocar no lugar do outro, sabendo que você não é o outro, mas com o olhar de que aquilo é legítimo e que você de fato se preocupa pelo que o outro faz. E aí quando a gente pensa em liderança, caro RH, a gente sempre traz os treinamentos que há 20 anos a gente traz as versões remasterizadas. Coaching, feedback, negociação, gerenciamento, agora como você lidar com equipes remotas. E a gente esquece que a liderança começa pelo autoconhecimento. E isso é interessante, né, gente? Porque os livros que a gente mais compra, que são os mais vendidos, são de autoajuda.
E por que as empresas continuam a não falar sobre isso? Por que a gente fala sobre vulnerabilidade e ele vira moda, mas não vira prática? Por que a gente fala sobre empatia, mas a gente de fato não se coloca no lugar do outro? Por que a gente fala sobre feedback legítimo se a gente nem quer escutar? A gente só quer falar e o feedback é troca, né? O feedback é retroalimentação, quando eu falo com você e você fala comigo. Então, como é que a gente forma lideranças que olhem para os seus liderados de forma mais legítima, né? O desenvolvimento do líder necessariamente impacta o estilo e a forma como ele vai reger o time dele. E isso depende das experiências que muitas vezes ele teve na vida, os exemplos, os não exemplos, né? E a gente entende que o líder não dá aquilo que ele não tem. Quando a gente fala dos líderes tóxicos, são aqueles que experimentaram muitas vezes muito mais frustração do que o reconhecimento e o acolhimento e o incentivo, né? E se a gente pensar que os modelos de trabalho que ainda predominam hoje são muito hierárquicos, vem lá de Taylor, do século XVIII, né, que tem como base alto grau de especialização dos funcionários, racionalização do trabalho, foco no aumento da eficiência, redução de gastos obsoletos. Já ouviu isso na firma? É este modelo de trabalho, de comando e controle que a gente tem nas organizações. Então, como administrar o comando e controle, que é o tempo inteiro o que a gente é criado do século XVIII, dentro do contexto de hoje, onde as pessoas têm necessidades, competências e um mundo completamente diferente. E a gente ainda está falando de comando e controle. O líder tóxico, ele não sai desta posição. Ele não sai deste modelo, onde a gente precisa o tempo inteiro ficar olhando. Que horas você bateu ponto para entrar? Que horas você bateu ponto para sair? Se você realmente fez uma hora de almoço? Se você está demorando no cafezinho? Se você está online? Se você não está online? E é aquele que acredita que quando a gente dá o horário de trabalho e você realmente sai no horário, que você está desmotivado. Então, o trabalho, ele deveria servir para que a gente tivesse uma fonte, não só de renda, mas de satisfação, de prazer. O trabalho do líder é o de promover a mudança de pensamento nas pessoas. E nós, enquanto empresa, de promover a mudança de pensamento deste líder. O que esse líder quer deixar como legado para o futuro, né? Se a gente já pensa em modelos diferentes, em modelos de liderança, a gente deveria sim passar pelo autoconhecimento. A gente deveria sim falar sobre isso e vivenciar fatores que estão intimamente ligados com o exercício da liderança, porque eles vêm lá do passado, são os seus modelos e muitas vezes você está replicando os modelos extremamente tradicionais e que você não consegue olhar para o outro que não seja como uma linha de produção. E aí, quando você pensa desse jeito, você só traz para o seu time figuras que você realmente possa exercer aquele mesmo estilo de liderança, o que dificulta muito a diversidade nos times. Dificulta muito você ter modelos diferentes, porque você, enquanto líder, não quer. E aí, quando a gente volta para os primeiros modelos de autoridade que moldaram essa nossa história, a gente também esbarra nessas frustrações ou nessas expectativas enquanto liderado, né? E eu acho que essa é a grande responsabilidade do líder, de ser contingente dessas expectativas para essa formação. E aí a gente ouve muito assim: não, eu não tenho que fazer isso não é o meu papel, né? É como quando você é pai e mãe e você delega para a escola a educação do seu filho. Quando você está dentro do mercado de trabalho e o seu liderado não está atendendo à sua expectativa,
você tem que voltar lá e renegociar. Você tem que ir lá e voltar e ver se a sua demanda é demais, ou se a produção é de menos, ou se ele está produzindo e você não está vendo. E isso é uma forma, né, entendendo esse modelo, é uma forma da gente repensar todas as relações. E muitas vezes, como o líder te trata, é como você vai ver a sua carreira. Se ele te trata com muito mais frustração, muito provavelmente você vai achar que é isso que você merece. Porque os relacionamentos tóxicos são abusivos e eles fazem a gente acreditar que a gente está naquela situação porque a gente merece e porque a gente não consegue coisa melhor. Quando a gente deveria ter força para dizer: ei, eu não quero ser tratado desse jeito. Ei, eu mereço um olhar mais legítimo seu. Não, eu não concordo com essa avaliação de desempenho. E sem ter que ouvir o tempo inteiro que é porque você é ansioso. É porque você tem dificuldade de colocar suas ideias. E como é que eu, enquanto líder, facilito que você seja desenvolvido? Eu lembro que uma vez, uma grande líder minha, que eu sou apaixonada por ela até hoje, ela disse para mim: Ana, é muito interessante como você cria dentro dos seus liderados uma imagem onde as pessoas admiram a sua pessoa. E eu fiquei toda envaidecida. Falei: nossa, que estilo de liderança onde as pessoas gostam de trabalhar comigo, elas me veem como uma figura que inspira. Naqueles 5 segundos. Uau! Aí ela desconstruiu tudo isso quando ela perguntou: como é que você cria pessoas para que elas sejam melhores do que você? E esse passou a ser o meu grande desafio, porque eu preciso criar pessoas melhores do que eu, porque o que eu sei hoje não vai me sustentar amanhã. Então é claro que essas pessoas que vêm com uma bagagem muito diferente, com experiências muito diferentes, podem sim, quando eu já não estiver neste mercado de trabalho, trazerem coisas muito mais interessantes, inovações muito mais impactantes e tornar as empresas mais produtivas, sem eu ter medo de perder o meu lugar. Porque se a gente tem diversidade, cada um tem o seu papel e eu vou poder criar pessoas melhores do que eu, em competências que eu talvez não sejam fundamentais para a minha carreira ou que eu talvez não tenha interesse, motivação ou competência para ser melhor do que eu sou hoje. Porque a gente, lembrando, somos feitos de múltiplas competências e a gente não precisa ser bom em tudo. O líder tóxico, ele faz com que você não acredite nessa possibilidade de crescimento e de desenvolvimento. Muitas vezes ele negligencia e abusa da autoridade, drenando a sua energia. E aí você não tem múltipla competência, você tem múltiplas frustrações, né? Então, o líder inspirador, ele trabalha com amor, com respeito, com dedicação. E não é aquele amor romântico, não. É aquele amor do olhar legítimo. É aquele amor que fala assim: eu gosto do que eu faço. Porque muita gente não quer ser líder, mas se torna líder porque é a única forma que ela tem de crescer na empresa. E o nosso modelo hierárquico só remunera bem se você vai crescendo na sua carreira. E muitas vezes você não quer aquele papel. E aí, eu pergunto, né? As pessoas nascem líder? Será que as pessoas aprendem a ser líder? Eu acredito que a gente nasce com fome. O resto, a gente tem que aprender. E a gente aprende no autoconhecimento e no conhecimento do outro. É nas horas que a gente precisa olhar para a gestão e entender o que é ideal para esta pessoa. O que é ideal para este momento e não uma única receita de bolo. Todos os treinamentos que eu citei são super importantes porque eles te dão ferramenta e eles te dão uma possibilidade de encontrar formas diferentes para lidar com situações diferentes e com pessoas diferentes, né? Ele precisa ver o coletivo e o individual. O líder realmente está interessado no outro, ele está interessado no crescimento e não em manter a equipe sob controle. Ele é muito mais acolhedor e te mostra formas de crescer que você muitas vezes ainda nem conhece.
E você, enquanto líder, já parou para pensar em qual é o modelo que você tem construído? Se você usa mais o seu autoritarismo ou você usa a autoridade? Quais foram os modelos que fizeram que você chegasse a essa estrutura que você tem hoje? Por hoje, eu só queria que você pensasse sobre isso. Qual é o seu estilo de liderança? E é isso. Essa foi a nossa pílula de Nárnia por hoje. Muito obrigada e, de novo, fica aqui meu convite. Vamos todos para Nárnia.